Programa Invista Aprendendo com Quem Faz está de volta falando hoje com Márcio Martins Moreira, que além de tantas outras coisas, faz um trabalho no Instituto Mentes Mudando o Mundo, que é um instituto que se propõe a fazer um alinhamento do pensamento do patrão, do funcionário, junto a tudo isso da empresa. Então é um trabalho muito legal e com certeza vai ajudar muito dos que nos assistem. Queremos aprender um pouco mais, Márcio, vamos falar um pouco mais sobre essa formatação. Como é que você chega na empresa, propõe um curso, você primeiro faz uma análise, qual é o primeiro passo? Eu tenho minha empresa e quero contratar o Márcio para dar uma melhorada na minha empresa, como é que eu faço? A primeira coisa, Paulo, quando a gente chega para mim, é saber qual o objetivo que a pessoa está contratando a gente. Muitas vezes, e eu diria assim que a grande maioria, nem o próprio proprietário sabe aonde ele quer chegar. A gente costuma dizer em PNL, né, Programação Neurolinguística, a gente costuma dizer que a gente tem um estado atual, esse estado atual tem que ser bem reconhecido, saber onde você está, qual é o posicionamento da sua empresa e o que o proprietário e as pessoas têm nesse momento de visão do que estão fazendo. O segundo momento, a segunda coisa importante, é saber qual é o estado desejado. Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? O simples fato de você levantar essas duas coisas, saber qual é o nicho de mercado que você realmente trabalha, isso está adequado aos seus valores, ao que você pensa da sua empresa? Era isso que funcionava há alguns anos atrás e continua funcionando? São essas questões que definem o estado atual. E a outra coisa, no estado desejado, é aonde a gente quer chegar. Como é que a gente tem a nossa visão de mundo em relação à nossa empresa, à nossa capacidade pessoal? A programação neurolinguística faz com que os nossos pensamentos, vamos simplificar as nossas crenças, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, direcionem todos os nossos esforços para o estado desejado, para aquilo que a gente quer ser. Na verdade, a gente está falando de objetivo. É isso. A gente, quando vai numa empresa, o primeiro contato é descobrir o que realmente a pessoa quer contratando uma empresa de treinamento, de curso. Não é simplesmente um curso. A gente trata isso como o chamado de alinhamento de valor. Uma outra grande questão, imagine como se você tivesse uma grande boiada e você tivesse que tocar essa boiada para algum lugar. O empreendimento é essa boiada. E a pessoa que está tocando a boiada é o dono, o diretor, o presidente que está tocando a boiada. Imagine se num determinado momento cada um decidisse ir para um lado. Para onde iria a empresa? Certamente se fragmentaria. Esse é o alinhamento. É uma alegoria muito simples de ser entendida, mas é muito contundente. Se quem toca a empresa sabe para onde tem que tocar a empresa, o empreendimento, e quem está junto segue exatamente alinhado essas mesmas diretrizes, certamente a empresa chega aonde tem que chegar. E aí, perdão, mas aí a pessoa, vamos dizer, você faz um primeiro contato com toda a equipe ou faz com o proprietário, o presidente, sei lá o quê? Como é que é a história? Você analisa a empresa primeiro antes de conversar com a pessoa? Tem um problema identificado, a empresa está com um problema determinado, que está por determinar, né? E eu quero resolver esse problema, eu contrato o Márcio. Qual é o primeiro passo? É isso que eu queria saber. Na verdade, para que se possa analisar quem é que está desalinhado nessa caminhada, a gente precisa fazer um levantamento de todos os níveis. Certo. Então, a princípio, conversa-se com o proprietário da empresa, o diretor, o presidente, e essa pessoa passa o que ele acredita que sejam as diretrizes da empresa. Sim. Aí, as pessoas que estão subordinadas a ele também são analisadas, são verificados se existe esse mesmo pensamento. E em terceiro momento, é visto se a empresa tem esse perfil que está sendo programado para ele. Normalmente, o que acontece é que existe um certo discernimento. Como você mesmo falou, se existe um problema,
Problema eu não gosto muito de falar, porque problemas são problemas. Eu gosto de falar que são desafios. O termo fica mais fácil. Desafios são feitos para serem vencidos. Problemas são problemas. Então, quando a gente tem um desafio na nossa empresa, a gente acredita que algo não está alinhado. Essa detecção e esse encaminhamento, por si só, a detecção já é um bom caminho. Mas aí, através de palestras, através de conscientização, ou o que a gente também faz, um coaching individual, basicamente determinar quais são os objetivos de cada um de forma individual. Isso, quando é feito, pode ser chegado a um consenso, sem outras intervenções. As empresas reclamam muito de turnover, da troca de funcionário, muito ausentismo, acaba reclamando que estamos com desmotivação. Tudo isso a gente está falando de falta de liderança. E liderança nada mais é do que ter uma pessoa que enxerga a visão, que enxerga o futuro, que enxerga qual é o caminhar, onde eu vou chegar. O grande líder não é aquele que sabe tudo, mas que pelo menos tem os recursos para poder encaminhar na direção certa. É esse que a capacitação que a Mentes Mudando o Mundo faz hoje, é exatamente nesse sentido. E esse é um trabalho, assim, para a pessoa que já tem um certo desafio para vencer. Ela não vai se sentir... não é um trabalho invasivo, que você vai, às vezes, saber até da própria... Às vezes o problema é o próprio dono, é o próprio diretor, é o próprio presidente. Vai fazer ele se deparar com um sujeito que ele, às vezes, nem conhecia. Esse trabalho não é muito invasivo? Como é que você consegue contornar isso? E a segunda pergunta, em média, quanto tempo demora esse tipo de consultoria? Bom, no caso de ser invasivo, pode ser, pode não ser. Depende realmente de que profundidade a contratação vai exigir. Então, o proprietário pode simplesmente, isso é uma coisa muito legal na PNL, é que você dá permissão para que o analista faça as determinadas intervenções ou não. Então, a gente já pegou empresas que simplesmente abrem e falam, eu quero resolver essa questão que a gente tem, eu tenho um desafio que eu quero vencer isso aqui, e abre. Tem empresas, como você mesmo falou, que isso é muito interessante, o próprio proprietário, eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Ora, se você está com um desafio agora a vencer e fizer do mesmo jeito, o seu resultado vai ser o mesmo. Então, eu preciso de algo novo. Se você não mudar fatalmente, a coisa não vai andar para o mesmo lugar. Então, depende da permissão que se dá. Agora, quanto tempo isso demora? Isso você vai responder no próximo bloco. Não saia daí que o Invista vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.